Os 3 filhos expulsaram a mãe da própria casa, mas não imaginavam a herança bilionária que ela guardava. A caixa de papelão, selada com fita adesiva barata, era o ponto final de uma vida inteira. Helena olhou para ela, depois para os rostos dos seus 3 filhos, de pé na sala de estar que ela mesma decorara 30 anos antes. A sala, que antes ecoava com seus risos de criança, estava agora em um silêncio tenso e embaraçoso, o silêncio que precede uma execução. Se você já se sentiu invisível para aqueles que mais deveriam importar, esta história vai tocar o seu coração. Continue a ler para descobrir o que acontece quando a força silenciosa encontra o seu verdadeiro valor. Ricardo, o mais velho, consultou seu relógio de ouro, um gesto que era sua forma de dizer que o tempo da sua mãe havia acabado. Aos 45 anos, ele era um homem esculpido em ambição e impaciência, o CEO de uma empresa de investimentos que via o mundo como uma planilha. Mãe, o caminhão da instituição de caridade está à espera. Eles só podem levar os móveis. O resto é lixo. Tem de decidir o que vai levar consigo. A palavra lixo pairou no ar, referindo-se a 40 anos de memórias, de fotografias, de pequenas recordações que constituíam o tecido da sua existência. Beatriz, a filha do meio, perfeita no seu vestido de seda e com um ar de tragédia ensaiada, deu um passo em frente. Nós só queremos o melhor para si, mamãe, disse ela, a sua voz suave como um veneno doce. Esta casa é grande demais para si. Perigosa. No lar Orquídea Dourada, terá companhia, cuidados, segurança. Asterisco e estará fora do caminho asterisco, era a frase que ela não dizia, mas que todos ouviam. Beatriz, casada com um político em ascensão, via sua mãe, com as suas roupas simples, o seu amor pela jardinagem e a sua recusa em tingir os cabelos grisalhos, como um embaraço social, uma relíquia de um passado que não se encaixava na sua futura vida de primeira-dama. E depois havia Lucas, o mais novo, o mais fraco. Ele estava perto da janela, a evitar o olhar de Helena, o seu desconforto uma presença física na sala. Ele fora sempre o protegido dela, o menino sensível. Mas a sua sensibilidade fora corroída pela sua dependência dos irmãos. Ele precisava do dinheiro de Ricardo para os seus negócios falhados, e da aprovação de Beatriz para se sentir parte da família. E por isso, ele estava ali, um cúmplice silencioso no desmantelamento da sua própria infância. A casa, uma bela propriedade num bairro que se valorizara astronomicamente, era o verdadeiro prêmio. Para Ricardo, era o capital necessário para uma aquisição hostil que o colocaria no topo do mundo dos negócios. Para Beatriz, era o dinheiro para financiar a campanha do marido e cimentar o seu lugar na elite. Para Lucas, era sua última tábua de salvação financeira. E a sua mãe, a frágil e sentimental Helena, era o único obstáculo. Helena não chorou. Não discutiu. O seu coração, que ela pensava que se partiria, sentia-se estranhamente calmo, como o olho de um furacão. Ela olhou para os rostos dos seus filhos, rostos que ela conhecia melhor do que o seu, e viu neles estranhos. Ela caminhou pela sala, a sua casa, agora um cenário de crime. Ela não olhou para os móveis caros ou para os quadros. O seu olhar pousou nos pequenos objetos que eram verdadeiramente seus. Ela foi até um canto e pegou numa pequena caixa de ferramentas de madeira, gasta e manchada de terra. Ricardo revirou os olhos. Mãe, por amor de Deus, não vai precisar de ferramentas de jardinagem no asilo. Ela ignorou-o, abriu a caixa. Dentro, as ferramentas não eram comuns. Havia pequenas espátulas com lâminas curvas, tesouras com a delicadeza de instrumentos cirúrgicos, pequenos ancinhos que pareciam garras de pássaros. Para os seus filhos, era o hobby de uma velha. Depois, ela pegou num álbum de fotografias pesado, com uma capa de couro gasta. Beatriz suspirou. Deixe as fotos, mamãe. Nós guardamos. Podemos digitalizá-las para si. Mas quando Helena o abriu, não havia fotografias de família. As páginas eram de um papel grosso e amarelado, e nelas, cuidadosamente prensadas, estavam flores. Flores estranhas e exóticas, algumas de cores que pareciam impossíveis, outras de uma complexidade delicada. Eram as suas amigas, como ela lhes chamava. Finalmente, ela foi até ao parapeito da janela da cozinha. Ali, num pequeno vaso de barro rachado, estava a planta mais feia que se possa imaginar. Um caule retorcido e acinzentado com 2 ou 3 folhas murchas e de aspecto doentio. Parecia um pedaço de mato a morrer.
Lucas, numa rara demonstração de iniciativa, pegou no vaso. Deixe isso, mãe. Eu compro-lhe uma orquídea bonita para o seu novo quarto. Helena pegou no vaso da mão dele com uma firmeza que o surpreendeu. Ela segurou-o junto ao peito, como se fosse um recém-nascido. Sussurrou ela, mais para si mesma do que para eles, vem comigo. E foi assim que Helena partiu. Com uma caixa de ferramentas estranhas, um livro de flores mortas e uma planta moribunda. Os seus filhos observaram-na a entrar no táxi, um misto de alívio e uma pontada fugaz de culpa, que Ricardo rapidamente apagou com um pensamento sobre a avaliação imobiliária da casa. Eles fecharam a porta, o som a selar não apenas a casa, mas um capítulo das suas vidas. Eles haviam finalmente cortado os laços com o seu passado sentimental e improdutivo. Estavam livres para abraçar o seu futuro brilhante e lucrativo. Mas Helena não foi para o lar Orquídea Dourada. O táxi levou-a para a estação de autocarros. Ali, ela comprou um bilhete, não para os subúrbios, mas para o destino mais distante que o autocarro noturno podia levá-la. Uma pequena e esquecida cidade costeira chamada Ponta da Neblina, um lugar conhecido pelos seus nevoeiros persistentes e pela sua indústria pesqueira em declínio. Ela chegou ao amanhecer, a névoa salgada a envolver tudo num véu cinzento e úmido. Com uma pequena quantia em dinheiro que ela mantivera escondida durante anos, o seu fundo de fuga, ela comprou um lugar que até os habitantes locais consideravam assombrado. Uma velha estufa vitoriana, abandonada na beira de uma falésia, com a maioria dos seus vidros partidos e a sua estrutura de ferro a ser devorada pela ferrugem e pela maresia. Atrás dela, havia uma pequena casa de pedra, tão negligenciada quanto a estufa. Para qualquer outra pessoa, era uma ruína. Para Helena, era uma tela em branco. Enquanto seus filhos, na cidade, iniciavam uma guerra fria pela divisão dos despojos da casa da família, Helena começava sua verdadeira obra. Ela não era apenas uma jardineira amadora. Décadas antes, Helena era a doutora Helena Monteiro, uma das mais brilhantes e promissoras botânicas do seu tempo, uma pioneira no campo da hibridação e da genética vegetal. Mas ela vira como seu trabalho estava a ser cobiçado por corporações que queriam patentear as suas descobertas para criar sementes estéreis e monopólios agrícolas. Horrorizada com a ganância que ameaçava perverter a sua paixão pela vida, ela desaparecera. Fingira sua própria morte profissional, casara-se com um homem bom, criará os seus filhos e esconder o seu gênio sob a fachada de uma dona de casa com um polegar verde. Mas ela nunca parara de trabalhar. As ferramentas na sua caixa não eram de jardinagem, eram instrumentos de precisão que ela mesma desenhara. O álbum não era de flores mortas, era um banco genético, um catálogo de algumas das espécies mais raras e geneticamente puras do planeta, que ela colecionara nas suas viagens de juventude. E a planta feia e moribunda no vaso, era sua obra-prima. A sua Arca de Noé. O único exemplar sobrevivente da asterisco Orchis caelestis asterisco, a orquídea celestial, uma espécie que se pensava extinta, cuja seiva continha compostos bioquímicos com propriedades regenerativas que a ciência moderna considerava teóricas. A planta não estava a morrer. Estava adormecida, à espera do toque certo e do ambiente certo para despertar. E a Ponta da Neblina, com o seu microclima único de umidade e minerais marinhos, era o único lugar no mundo onde ela podia florescer. Com uma energia que desmentia os seus 70 anos, Helena começou a trabalhar. Ela consertou os vidros da estufa com plástico e fita adesiva. Limpou o solo, enriquecendo com algas que recolhia na praia. E no centro da estufa, ela plantou a sua orquídea celestial. Ela começou o seu ritual, a sua conversa, como a sua mãe lhe ensinara. Ela cantava para as plantas, melodias antigas, e usava suas ferramentas para fazer incisões minúsculas, para polinizar, para criar os seus híbridos impossíveis. As primeiras semanas foram de silêncio e solidão, mas não de tristeza. Helena sentia-se a despertar de um longo sono, a mesma sensação que ela esperava que as suas plantas sentissem. Ela estava a redescobrir a mulher que fora antes de se tornar apenas mãe. E lentamente, a estufa começou a responder. A orquídea celestial, como se sentisse a sua liberdade, começou a brotar. E a partir dos seus enxertos e das sementes do seu álbum, outras maravilhas começaram a nascer. Orquídeas de um azul tão profundo que pareciam conter a noite. Rosas que não tinham espinhos e que exalavam um perfume que parecia cheirar a memórias felizes. Fetos que brilhavam suavemente no escuro. A estufa de Helena não era mais uma ruína,
Era o jardim do Éden, renascido numa falésia esquecida. Na cidade, o karma dos filhos Aguiar começava a desenhar-se. A venda da casa, que eles pensavam ser uma transação rápida, tornou-se um pesadelo burocrático. Descobriram que Helena, anos antes, havia colocado a propriedade num fundo fiduciário complexo em nome dos seus futuros netos, um fundo que só podia ser dissolvido com a sua assinatura ou após a sua morte. Eles tinham a posse da casa, mas não podiam vendê-la. A sua grande fortuna imediata estava presa num limbo legal. Ricardo, que contava com o dinheiro para fechar o seu grande negócio, viu-se perigosamente exposto financeiramente. Beatriz, que prometera uma doação generosa para a campanha do marido, teve de enfrentar a humilhação de voltar atrás na sua palavra. A base do seu futuro brilhante estava a rachar. Enquanto isso, na ponta da neblina, a reputação de Helena começava a crescer. Não através de publicidade, mas de sussurros. Pescadores que passavam pela sua estufa à noite falavam de uma luz suave e pulsante que emanava dela. Uma mulher da aldeia, que sofria de uma doença de pele há anos, comprou uma das suas loções caseiras, feitas com as pétalas das suas rosas sem espinhos, e viu a sua pele a curar-se em dias. As suas flores, que ela começou a vender num pequeno carrinho no mercado local, eram diferentes de tudo o que alguém já vira. Eram mais vibrantes, duravam semanas sem murchar, e o seu perfume parecia tocar algo profundo nas pessoas. A lenda da feiticeira das flores da falésia chegou aos ouvidos de quem importava. Um jovem e ambicioso botânico de uma empresa farmacêutica de ponta, chamado Dr. Evan Sinclair, estava a fazer uma pesquisa sobre etnobotânica na região. Ele ouviu as histórias dos pescadores e riu-se delas. Mas a sua curiosidade científica levou-o a visitar o mercado local. Ele viu uma das orquídeas azuis de Helena. Ele não riu. O seu sangue gelou. A estrutura da pétala, a pigmentação, era geneticamente impossível, segundo tudo o que ele aprenderá. Ele comprou a flor e correu para o seu laboratório de campo. O que a análise preliminar revelou fê-lo largar tudo. Ele não estava a olhar para uma anomalia. Estava a olhar para uma revolução. Ele tinha de encontrar a fonte. Ele tinha de encontrar a feiticeira. A busca do Dr. Evan Sinclair começou com a obsessão de um cientista, mas rapidamente se transformou na caça de um explorador a uma cidade perdida. Ele dissecou a orquídea azul, mapeou o seu genoma impossível e apresentou os seus resultados à sede da Pharmaxon Global. A resposta foi um cheque em branco e uma ordem simples: encontre a fonte. A qualquer custo. Sinclair não era um homem de contos populares. Ele era um homem de dados. Ele voltou à ponta da neblina e começou a sua investigação. Ele não perguntou sobre feiticeiras, perguntou sobre flores. Mostrou uma fotografia da orquídea azul ao dono da mercearia, ao pescador que consertava suas redes no cais, à mulher que vendia pão na praça. As respostas eram vagas, encolher de ombros, sorrisos misteriosos. O povo daquela cidade esquecida, ele percebeu, sabia guardar um segredo. Mas Sinclair era paciente. Ele comprou o pão, ouviu as histórias de pesca, e observou. Ele notou que as flores mais estranhas e vibrantes pareciam concentrar-se nas casas de um punhado de famílias mais pobres. E todas elas, quando questionadas, falavam com um carinho reverente de Dona Helena, a velhinha que vivia na estufa abandonada na falésia. O padrão emergiu. Ele tinha o seu alvo. A caminhada até a estufa foi como entrar noutro mundo. À medida que se aproximava, o ar ficava mais doce, o zumbido dos insetos mais melódico. E então ele a viu. A estrutura de ferro enferrujado e vidro remendado era como o esqueleto de uma grande baleia encalhada na beira do mundo. Mas de dentro, uma luz suave e etérea pulsava, e através dos vidros manchados, ele via um motim de cores que não deveriam existir na natureza. Ele encontrou Helena nos fundos, de joelhos na terra, a conversar suavemente com uma videira que produzia pequenos frutos que brilhavam como pérolas. Ela ergueu os olhos quando ele se aproximou, e o seu rosto, enrugado como uma maçã seca, era calmo. Não havia surpresa nos seus olhos, apenas uma resignação cansada. Dr. Evan Sinclair, disse ela, a sua voz um sussurro suave como musgo. Eu estava à sua espera. Ele ficou chocado. Como sabe o meu nome? Ela sorriu, um sorriso que parecia conter a sabedoria das estações. As abelhas contaram-me, disse ela. Elas disseram que um homem com cheiro a laboratório andava a fazer perguntas sobre as minhas filhas azuis.
Saint-Clair, o homem da ciência, sentiu-se um tolo. Ele tentou recuperar a compostura, assumindo seu tom profissional. Ele falou sobre a estrutura celular da orquídea, sobre a hibridação de espécies que se pensava impossível. Ele falou sobre o potencial, sobre os compostos que poderiam revolucionar a medicina. Ofereceu-lhe um lugar no seu laboratório, financiamento ilimitado, o prêmio Nobel. Helena ouviu-o pacientemente. Quando ele terminou, ela pegou num punhado de terra e deixou escorrer pelos seus dedos. O Senhor olha para as minhas flores e vê compostos, disse ela. Eu olho para elas e vejo canções. O Senhor quer colocar as canções numa garrafa e vendê-las. Mas as canções não podem ser engarrafadas. Elas só podem ser partilhadas. Agradeço a sua oferta, doutor. Mas o meu laboratório é aqui. E a minha única parceira de negócios é a terra. A recusa dela, tão gentil e tão absoluta, frustrou e fascinou-o. Ele nunca conhecera alguém que não tivesse um preço. Ele argumentou, implorou, mas as suas palavras lógicas batiam contra sua sabedoria orgânica como as ondas contra a falésia. Ele foi-se embora naquele dia, derrotado, mas não vencido. Ele sabia que a Pharmaxon não aceitaria um não como resposta. Enquanto a primeira onda de assalto ao santuário de Helena recuava, a segunda começava a formar-se na cidade. O império dos Aguiar estava a ruir. A paralisação da venda da casa criará um efeito dominó. O grande negócio de Ricardo, uma fusão hostil que dependia daquela injeção de capital, entrou em colapso. Os seus parceiros, furiosos, ameaçavam processá-lo por quebra de contrato, uma ação que o levaria à falência pessoal. A humilhação de Beatriz foi mais pública. A campanha do seu marido estagnara por falta de fundos. Numa festa de gala crucial, ela ouviu duas mulheres a sussurrar atrás do seu leque, a rir-se da nova pobreza do casal político em ascensão. A vergonha foi uma queimadura fria. Lucas, como sempre, sofria as consequências de ambos. Ricardo exigia que ele vendesse o seu pequeno estúdio de design para cobrir parte das perdas. Beatriz pressionava-o a usar as suas conexões artísticas para conseguir doadores, humilhando-o na frente dos seus amigos. A discussão entre os três, na sala de estar agora vazia da casa que não podiam vender, foi feia. Isto é culpa sua, Ricardo, sibilou Beatriz. A sua ganância cega. Minha. Foi você que insistiu em expulsar a velha. Se a tivéssemos deixado ficar, poderíamos tê-la convencido a assinar, retrucou Ricardo. Nós temos de a encontrar, disse Lucas, a sua voz um fio de desespero. É a única maneira. Encontrá-la, pedir-lhe desculpa, trazê-la de volta. Ricardo riu, um som cruel. Pedir desculpa? Você é um tolo, Lucas. Ela não vai voltar. E mesmo que o fizesse, não assinaria. Não. Nós não vamos pedir. Nós vamos exigir. Ela ainda é nossa mãe. Ela tem um dever. A decisão foi unânime, embora por razões diferentes. Eles precisavam da assinatura de Helena. Eles juntaram o pouco dinheiro que lhes restava e contrataram um investigador particular, um homem sombrio com olhos de rato chamado Moraes, cuja especialidade era encontrar pessoas que não queriam ser encontradas. A única pista que lhe deram foi a fotografia desbotada de uma mulher de 70 anos. Na ponta da neblina, a vida de Helena aprofundava-se em ritmo com as suas plantas. Ela tornará-se o coração silencioso da comunidade. O médico local, Dr. Alves, um homem jovem e sobrecarregado de trabalho, começou a visitá-la, fascinado com os seus remédios. Ele trazia-lhe os seus casos mais difíceis, e ela dava-lhe pomadas e chás que funcionavam como magia. Os pescadores traziam-lhe estranhas algas das profundezas, e ela ensinava-os quais eram comestíveis, quais curavam. Ela não estava apenas a cultivar plantas, estava a cultivar uma comunidade, a tecer uma rede de interdependência que era mais forte do que qualquer contrato. E no centro de tudo, asterisco orx caelestis asterisco preparava-se para o seu grande ato. Um único botão, verde e apertado, surgira no seu caule. Helena sabia o que aquilo significava. A flor desabrocharia na próxima lua cheia. E com ela, a seiva atingiria a sua potência máxima. A sua obra-prima estava prestes a ser revelada. Ela sentia uma mistura de alegria e pavor. A beleza da flor seria o seu maior triunfo e o seu maior perigo.
O perigo voltou mais cedo do que ela esperava. Dr. Sancler retornou. Mas desta vez, ele não veio sozinho. Com ele estava uma mulher de meia idade, com um fato caro e um sorriso que não alcançava os seus olhos de tubarão. Era a diretora executiva da Pharmaxon, a senhora Valéria Hartmann. Eles não vieram para a estufa. Convocaram Helena para uma reunião na única pousada da cidade, um lugar neutro. A oferta deles era uma obra-prima de sedução corporativa. Eles não queriam roubar o trabalho dela. Queriam celebrá-lo. Ofereceram-lhe a chefia do seu próprio instituto de pesquisa, o Instituto Monteiro, em homenagem a ela. Um edifício de vidro e aço com laboratórios de última geração, uma equipa dos melhores cientistas do mundo sob o seu comando. Financiamento ilimitado. Ela seria a matriarca de uma nova era da medicina. O seu nome ficaria na história. E, claro, a Pharmaxon teria os direitos exclusivos de patentear e comercializar todas as suas descobertas. Era a tentação final. A chance de ter tudo o que o seu gênio merecia, os recursos, o reconhecimento. Mas Helena olhou para as mãos de Valéria Hartmann, para suas unhas perfeitamente manicuradas, e viu a verdade. Eles não queriam celebrar a sua música. Queriam construir uma gaiola de ouro à volta da sua cantora. Eu aprecio a generosidade da vossa oferta, disse Helena, a sua calma a desarmá-los. Mas a minha resposta permanece a mesma. A cura que vocês procuram não pode ser patenteada, porque ela não pertence a um laboratório. Pertence ao solo, à água, ao ar. E pertence a todos. O que eu tenho, eu partilho com a minha comunidade. Não posso vendê-la, porque ela nunca foi minha para vender. A máscara de Valéria Hartmann caiu. O sorriso desapareceu, substituído por uma frieza calculista. Doutora Monteiro, disse ela, o uso do seu antigo nome uma ameaça velada. Nós sabemos quem a senhora é. Sabemos da sua morte profissional. Uma história muito inconveniente, que poderia facilmente vir a público. O mundo pode ser muito cruel com gênios que se escondem. Pense na nossa oferta. Nós somos pacientes. Mas a nossa paciência tem um limite. A ameaça pairou na sala. Helena sabia que a verdadeira guerra começara. Enquanto ela caminhava de volta para sua estufa, sentindo o peso do ultimato, o investigador Moraes, a centenas de quilômetros de distância, fazia uma chamada. Ele ligou para o número de Ricardo Aguiar. Eu tenho algo, disse ele, a sua voz de rato excitada. A sua mãe não está num asilo. Ela está numa cidadezinha costeira chamada Ponta da Neblina. Parece que se tornou uma espécie de celebridade local. Uma florista. Envio-lhe uma fotografia. No e-mail de Ricardo, uma imagem tremida, tirada de longe com uma lente de zoom, apareceu. Mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, de costas curvadas, a arranjar um cesto de flores no mercado. Mas não havia dúvida. Era Helena. Os filhos Aguiar tinham agora um alvo. A sua caça desesperada por dinheiro estava prestes a levá-los diretamente para o centro da tempestade que se formava em torno da sua mãe. Naquela noite, sob a luz da lua que começava a crescer, Helena estava na sua estufa. Ela olhou para o botão da asterisco or XKLX asterisco. Estava a começar a abrir-se, uma fenda minúscula a revelar um vislumbre de um azul profundo e luminoso no seu interior. A sua maior criação estava prestes a nascer num mundo que já não a queria celebrar, mas sim possuir. E ela, a sua guardiã, estava sozinha, com 2 exércitos, um de ganância corporativa e outro de desespero familiar, a marcharem silenciosamente na sua direção. A chegada dos filhos Aguiar à Ponta da Neblina foi como uma mancha de óleo a espalhar-se sobre a água pura. O Mercedes de Ricardo, sujo da estrada de terra e parecendo ofendido pela humilde paisagem, parou em frente à única pousada da cidade. Eles saíram, 3 figuras de um mundo diferente, a sua impaciência uma dissonância no ritmo lento da cidade. Ricardo olhava para as casas de pescadores com o desprezo de um conquistador a avaliar um território primitivo. Beatriz encolhia-se no seu casaco de caxemira, como se o próprio ar salgado fosse uma afronta à sua pele. E Lucas, o mais novo, apenas olhava para o chão, o peso da sua traição a curvá-lo. Eles não demoraram a encontrar a estufa. A visão da estrutura de ferro remendada, empoleirada na beira da falésia, apenas confirmou as suas piores suspeitas.
A mãe deles enlouquecera. Estava a viver numa ruína. Isto é um hospício, não uma casa, sibilou Beatriz. Como vamos explicar isto? Eles encontraram Helena no interior, no meio do seu jardim impossível. O ar dentro da estufa era quente, úmido e perfumado com uma centena de aromas que eles não conseguiam nomear. A visão daquele oásis de vida vibrante, nascido do que eles consideravam lixo, chocou-os até o silêncio por um momento. Helena estava de pé, de costas para eles, a regar uma planta com folhas de veludo que brilhavam com tons de púrpura e ouro. Ela não se virou quando eles entraram. Eu sabia que viriam, disse ela, a sua voz calma. A terra disse-me. Há uma perturbação no vento. Mãe, chega desta encenação, disse Ricardo, a sua voz a cortar a paz do lugar. Nós não viemos para uma aula de jardinagem. Nós temos um problema. Você criou um problema. A casa está presa num limbo legal. Precisamos da sua assinatura. Helena virou-se lentamente. O seu rosto, que eles se lembravam como sendo suave e muitas vezes triste, parecia diferente. Havia uma serenidade nele, uma força tranquila que eles nunca haviam visto. A casa, disse ela, como se lembrasse de um sonho distante. Essa casa não é mais o meu lar. O meu lar é aqui. Não seja ridícula, interrompeu Beatriz, a sua voz a subir uma oitava. Você está a viver na miséria. Nós estamos a tentar salvar o patrimônio da família, seu asterisco patrimônio, e você está aqui a brincar às floristas. O Armando e eu, a nossa reputação está em jogo. A sua reputação, repetiu Helena, sem um pingo de sarcasmo. É curioso como a vossa reputação e o vosso patrimônio dependem sempre de algo que eu possuo. Nós não vamos discutir, disse Ricardo, a sua paciência a esgotar-se. Ele tirou uma pasta da sua mala de couro e atirou-a para uma mesa de jardinagem. Estão aí os papéis. Assine. Nós resolvemos os seus problemas financeiros, arranjamos-lhe um lugar decente para viver, e todos nós seguimos com as nossas vidas. Helena olhou para a pasta, mas não se moveu. A minha vida, disse ela, está a seguir muito bem, obrigada. Eu não preciso do vosso dinheiro. E não preciso da vossa permissão. A resposta é não. A recusa, tão calma e tão final, enfureceu-os. Eles argumentaram, gritaram, ameaçaram. Ricardo falou de processos legais. Beatriz falou do desgosto que ela estava a dar ao falecido pai. Lucas, finalmente, deu um passo em frente, os seus olhos suplicantes. Mãe, por favor, o Ricardo vai me arruinar. Eu preciso da minha parte. É tudo o que eu tenho. Helena olhou para o seu filho mais novo, e pela primeira vez, uma sombra de dor passou pelo seu rosto. O que você tem, Lucas, é o que sempre teve. A sua bondade. Mas você a vendeu, repetidamente, pelo preço baixo da aprovação deles. Eu não posso assinar. Não porque eu queira vos magoar, mas porque a mulher que assinaria esses papéis, a mulher que vivia para vos agradar, essa mulher já não existe. Ela virou-se de volta para suas plantas, o gesto um despedimento final. A conversa tinha acabado. Das colinas acima da estufa, Dr. Sancler observava a cena através de binóculos de alta potência. Ele vira os carros da cidade chegar, a arrogância dos seus ocupantes. Ele assistiu à discussão acalorada através dos painéis de vidro da estufa. Ele não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era universal. Ele fez uma chamada. Valéria, disse ele. Temos um novo desenvolvimento. A família dela está aqui. Estão a pressioná-la. Parecem desesperados. Do outro lado da linha, a voz de Valéria Artman era fria e calculista. Excelente. Uma família desesperada é uma ferramenta útil. Deixe-os marinar. Deixe-os aumentar a pressão. Quando ela estiver no seu ponto de ruptura, nós faremos a nossa jogada. Continue a observar. Sancler desligou, sentindo um desconforto crescente. Ele era um cientista, não um espião. Mas a atração do que estava naquela estufa era mais forte do que a sua consciência. Os filhos Aguiar, derrotados e furiosos, retiraram-se para a pousada. A sua derrota apenas alimentou a sua determinação. Ela está senil, disse Ricardo, a andar de um lado para o outro no quarto de hotel barato. Temos de provar que ela é mentalmente incompetente.
Podemos conseguir uma ordem judicial. Isso levaria meses, disse Beatriz. E a humilhação? Nós precisamos de uma solução mais rápida. Naquela noite, Ricardo fez algumas chamadas. Ele não era um homem habituado a sujar as mãos, mas era um homem que conhecia pessoas que o faziam. Se a persuasão e as ameaças legais não funcionavam, talvez uma demonstração de força o fizesse. Ele queria assustá-la. Mostrar-lhe o quão vulnerável ela estava, sozinha naquela falésia. Enquanto isso, a comunidade da Ponta da Neblina, com os seus próprios e eficientes canais de informação, já sabia da chegada dos filhos da cidade. O Dr. Alves visitou Helena naquela noite, trazendo-lhe um ensopado quente. Eles não parecem pessoas simpáticas, Dona Helena, disse ele, a preocupação no seu rosto. Eles são apenas crianças assustadas num corpo de adulto, meu filho, disse Helena, com um suspiro. Assustadas por perderem as coisas que eles pensam que os definem. A noite da lua cheia chegou, 3 dias depois. O céu estava limpo, e um disco de prata pálida erguia-se sobre o oceano, a sua luz a banhar a estufa num brilho fantasmagórico. Dentro, o ar estava elétrico. O botão da *orx**LX* estava a vibrar, as suas sépalas a começar a desenrolar-se lentamente, como os dedos de uma mão a abrir-se. Helena observava, o coração a bater com a solenidade de uma sacerdotisa a testemunhar um nascimento divino. Foi então que ela ouviu o som de vidro a partir-se, vindo da parte de trás da estufa. O seu sangue gelou. Ela viu 2 sombras, 2 figuras masculinas robustas, a entrarem na sua estufa. Eles não a viram de imediato. Começaram a derrubar vasos, a rasgar plantas, uma violência gratuita e feia. Isto é um aviso do seu filho, gritou um deles. Assine os papéis. Eles estavam a avançar na sua direção, os seus rostos rudes distorcidos em sorrisos cruéis. Helena recuou, tropeçando, caindo perto da bancada central onde a orquídea celestial estava prestes a desabrochar. Ela olhou para o seu santuário a ser profanado, para sua vida a ser ameaçada. E não sentiu medo. Sentiu uma fúria antiga, a fúria da própria terra a ser violada. Das sombras, a uma distância segura, Ricardo e Beatriz observavam, os seus rostos iluminados pela luz da lua. Lucas estava com eles, mas estava a vomitar nos arbustos, doente com o que estava a acontecer. Sancler também observava, das suas colinas, o seu telemóvel pronto para ligar para a polícia, mas a sua curiosidade científica a lutar com o seu dever. E então, tudo aconteceu de uma vez. A lua cheia atingiu o seu zênite, a sua luz a derramar-se através do telhado de vidro quebrado da estufa, a atingir diretamente o botão da orquídea. E a flor abriu-se. Não foi um desabrochar lento. Foi uma explosão silenciosa de vida. As pétalas de um azul profundo e luminoso desenrolaram-se, revelando um coração que brilhava com uma luz própria, uma bioluminescência suave que pulsava num ritmo lento e hipnótico, como um coração a bater. A luz encheu a estufa, a banhar tudo num brilho azul etéreo. E com a luz, veio o perfume. Uma fragrância que não era deste mundo, que falava de noites estreladas e de oceanos profundos, uma fragrância que parecia entrar diretamente na alma e acalmar todas as dores. Os 2 brutamontes pararam, boquiabertos, a sua violência esquecida. Ricardo e Beatriz, a observarem de longe, deram um passo em frente, os seus cérebros cínicos a lutarem para processar a beleza sobrenatural que viam. Lucas parou de vomitar e olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas, a ver não uma flor, mas a prova de toda a magia que a sua mãe sempre lhe falará. E Sancler, o cientista, sentiu o seu coração a parar. Ele não estava a olhar para uma flor. Estava a olhar para o santo graal da biotecnologia. O seu valor não era em milhões. Era incalculável. A flor, no seu esplendor, pulsou com uma luz mais forte. E a seiva, o elixir da vida que Helena protegera durante décadas, começou a escorrer lentamente do seu caule, uma única e perfeita gota de líquido prateado que brilhava sob a luz azul. Todos os olhos, os dos bandidos, os dos filhos, os do cientista, fixaram-se naquela única gota. O segredo de Helena já não estava escondido. Estava ali, a brilhar sob a lua cheia, o tesouro mais valioso do mundo, vulnerável, exposto e pronto para ser tomado. A trégua terminara. A verdadeira batalha pela herança bilionária de Helena estava prestes a começar.
A beleza da orquídea celestial era uma arma. Ela paralisou a violência por um instante, a sua luz azul a lavar a fealdade da ganância dos homens. Mas o feitiço não durou. O líder dos dois bandidos, um homem com uma cicatriz na sobrancelha, foi o primeiro a recuperar. A admiração nos seus olhos foi substituída por um brilho mais agudo, o da cobiça. Ele não sabia o que era aquilo, mas sabia que valia mais do que qualquer coisa que já roubara na vida. Ele disse ao seu parceiro para esquecer a velha. A flor. Eles iriam levar a flor. O segundo homem, ainda meio hipnotizado, acenou com a cabeça. Eles avançaram, já não com a intenção de assustar, mas de tomar. Helena recuou, o seu corpo frágil a proteger a planta. Ela sabia que não podia lutar contra eles. Mas podia pensar. O seu cérebro, a sua maior arma, trabalhava freneticamente. Ela olhou para sua bancada de trabalho, para suas ferramentas, para os seus frascos de extratos. Ela precisava de tempo. Ela disse-lhes para terem cuidado. Ela disse que a flor era sensível à agressão. Que o perfume que eles sentiam podia tornar-se um veneno se a planta se sentisse ameaçada. O líder riu, um som grosseiro que profanou o ar da estufa. Ele disse que não tinha medo de flores. Ele estendeu a sua mão suja para tocar numa das pétalas luminosas. Nos arbustos, a centenas de metros de distância, a cena desenrolava-se como um pesadelo silencioso para os filhos a guiar. Ricardo viu seu plano a desmoronar-se e a transformar-se em algo muito mais perigoso. Os seus lacaios estavam a sair do guião. Eles não estavam a assustar a mãe dele. Estavam a tentar roubar-lhe algo. Algo que, a julgar pela sua aparência, valia uma fortuna. Beatriz, sempre pragmática, viu a situação de forma diferente. Ela disse que era perfeito. Que eles deviam deixar os bandidos levar o que quer que fosse. Depois, eles chamariam a polícia, descreveriam os ladrões. Ricardo, com as suas conexões, garantiria que os homens fossem apanhados. E a flor, o tesouro, seria recuperada como prova, caindo diretamente nas suas mãos, legitimamente, aos olhos da lei. O seu plano era impecável e desprovido de qualquer pingo de preocupação pela segurança da sua mãe. Lucas ouvia, a bilha subir-lhe pela garganta. A sua paralisia, a sua cumplicidade silenciosa, pesava sobre ele como uma pedra. Ele olhou para a estufa, para a luz azul etérea, para as sombras dos homens a avançarem sobre a pequena figura da sua mãe. Ele viu o rosto dela, não em detalhe, mas na sua memória. O rosto que o acalmara durante as febres noturnas, que lhe lera histórias até ele adormecer. A mulher que os seus irmãos viam como um obstáculo era o único lar que ele já conhecera. E ele estava a assistir enquanto a entregava aos lobos. Não. A palavra explodiu na sua mente, tão alta que foi um som físico. Não mais. Ele não sabia o que ia fazer. Não tinha um plano. Tinha apenas a certeza súbita e avassaladora de que preferia morrer a ficar ali parado por mais um segundo. Ele começou a correr. Ricardo sibilou seu nome, tentou agarrá-lo, mas Lucas desvencilhou-se com uma força que nunca soubera possuir e correu desajeitadamente pela encosta escura, em direção à luz azul, em direção à sua mãe. Das colinas, o Dr. Sancler viu o jovem a correr. Viu a situação a sair do controlo. A sua mente científica avaliou as variáveis. A violência iminente. O potencial de perda da espécime mais importante da história da botânica. O seu dever para com a Pharmaxon dizia-lhe para continuar a observar, a documentar, a esperar pela oportunidade de intervir e tomar o controlo. Mas o seu pulso acelerado, a secura na sua boca, diziam-lhe outra coisa. Ele viu a vulnerabilidade de Helena, a coragem desesperada do seu filho, e tomou uma decisão que iria contra todos os seus instintos de sobrevivência corporativa. Ele pegou no seu telefone, o ecrã a brilhar na escuridão. O nome de Valéria Hartmann estava no topo da sua lista de marcações rápidas. Ele ignorou, deslizou o dedo para baixo e encontrou o número que obtivera alguns dias antes, por precaução. Dr. Alves. O médico local. Ele ligou. A sua voz era urgente, desprovida de jargão científico. Ele disse que Dona Helena estava em apuros. Ele disse para trazer gente. Rápido. Lucas irrompeu pela estufa, o som do seu corpo desajeitado a chocar contra uma prateleira de vasos a fazer todos se virarem. Ele estava ofegante, aterrorizado, e completamente inútil como combatente.
Ele apenas se colocou entre os dois bandidos e a sua mãe, os braços abertos, uma barreira patética e trêmula. Deixem-na em paz, conseguiu ele dizer. O líder dos bandidos olhou para ele, e depois para o seu parceiro, e ambos desataram a rir. A interrupção era tão absurda que era cômica. Ele deu um passo em frente para empurrar Lucas para o lado, como se afasta um arbusto do caminho. Mas a distração, por mais breve que fosse, era tudo o que Helena precisava. Ela não pegou num ancinho ou numa pá. Ela pegou na sua ferramenta mais delicada, uma pequena tesoura de enxertia, afiada como um bisturi. Ela não a apontou aos homens. Apontou-a para o caule da *XKLX*, a lâmina a pairar a 1 milímetro da sua carne verde e pulsante. A sua voz, quando falou, não era a de uma vítima. Era fria, calma e final. Ela disse que se eles dessem mais um passo, ou se tocassem no seu filho, ela cortaria a flor. Ela disse que a seiva, ao ser exposta ao ar daquela forma, se tornaria instantaneamente volátil. Que a beleza deles se transformaria em cinzas. Que o tesouro que eles cobiçavam deixaria de existir. Ela disse que se ela não a pudesse ter, ninguém a teria. Os dois homens pararam. A sua ganância colidiu com o medo da perda. Eles olharam para o rosto da velha senhora e não viram blefe. Viram a verdade absoluta. O seu prêmio incalculável era agora o seu refém mais frágil. Foi nesse impasse tenso que os sons chegaram. Primeiro, um murmúrio distante, depois gritos, e finalmente, o som de dezenas de pés a correrem pela encosta. As luzes de lanternas. Dançaram na escuridão, a aproximarem-se rapidamente. A porta da estufa abriu-se de rompante, e um exército improvável derramou-se para dentro. O Dr. Alves estava na frente, a empunhar um pé de microfone como um bastão. Atrás dele, vinham pescadores com arpões e remos, as suas mulheres com rolos da massa, o padeiro com a sua pá de forno, o mecânico com uma chave inglesa. Era a ponta da neblina, a comunidade que Helena curara e nutrira, a vir agora em seu socorro. Os dois bandidos, confrontados com uma multidão furiosa, largaram as suas armas improvisadas e ergueram as mãos em rendição. A ameaça imediata havia terminado. Ricardo e Beatriz, ao observarem dos arbustos, viram o seu plano a desmoronar-se de uma forma espetacularmente pública. A sua tentativa de intimidação privada transformará-se numa invasão comunitária. Eles recuaram para as sombras, o medo da exposição agora superara sua ganância. Saint-Clair, das colinas, baixou os seus binóculos, um pequeno sorriso a formar-se no seu rosto. Ele escolhera o lado certo. Na estufa, o caos deu lugar a um silêncio reverente. A comunidade formou um círculo protetor em volta de Helena e Lucas, os seus olhares alternarem entre a raiva pelos intrusos e a admiração pela flor milagrosa que brilhava no centro de tudo. Lucas, a tremer, mas de pé, olhou para sua mãe. Ela baixou a tesoura. O seu olhar para ele era algo que ele não via há anos. Era orgulho. Pela primeira vez na sua vida, ele não fora um fracasso. Ele fora corajoso. Helena olhou para os rostos dos seus amigos, dos seus vizinhos, o seu jardim de pessoas. A sua herança bilionária não estava na seiva daquela orquídea. Estava ali, naquela sala, na lealdade e no amor da comunidade que ela construíra. Ela salvara a sua flor. Mas a sua verdadeira vitória fora perceber que nunca estivera sozinha. E agora, com o seu segredo exposto à luz da lua, ela sabia que a sua luta pela alma daquela herança não seria travada sozinha. A feiticeira da falésia tinha um exército. A luz azul da *XKLX* banhou a estufa numa tranquilidade sobrenatural, um forte contraste com o caos que acabará de romper. A comunidade da Ponta da Neblina, o exército improvisado de Helena, formou um círculo silencioso em volta dos dois bandidos, que agora estavam sentados no chão, desarmados e a tremer, a sua brutalidade dissolvida pela beleza da flor e pela fúria silenciosa dos pescadores. Não houve violência. O Dr. Alves, com uma autoridade que a sua juventude desmentia, fez uma chamada para o xerife da cidade vizinha. A justiça seguiria o seu curso lento, mas inevitável. O verdadeiro drama, no entanto, desenrolava-se no coração daquele círculo. Lucas estava de pé ao lado da sua mãe, ainda a vibrar com a adrenalina e a vergonha. Ele olhou para o rosto dela, iluminado pela luz da orquídea, e viu nela não a mãe frágil que ele abandonara,
mas uma força da natureza que ele mal reconhecia. As palavras saíram dele num sussurro apressado e quebrado, uma confissão derramada aos pés da sua própria redenção. Ele falou do seu medo, da sua fraqueza, da forma como se deixará ser um peão no jogo cruel dos seus irmãos. Ele não pediu perdão. A sua dor era demasiado grande para isso. Helena ouviu, o seu olhar nunca se desviando do dele. Quando ele terminou, ela não lhe ofereceu palavras de consolo. Ela deu-lhe um presente mais valioso. Ela pegou na sua mão, a mesma mão que assinará a sua expulsão tácita, e colocou-a suavemente numa das folhas aveludadas da orquídea celestial. A folha era quente ao toque, quase como pele, e pulsava com uma energia suave. As coisas partidas, sussurrou Helena, a sua voz tão suave como a luz da flor, podem ser as mais fortes, Lucas. Porque elas sabem onde foram quebradas. E sabem como se curar. Naquele toque, naquele perdão não dito, mas sentido, Lucas sentiu uma vida inteira de culpa a começar a levantar-se dos seus ombros. Foi nesse momento de catarse silenciosa que o Dr. Sancler se aproximou, a sua figura escura a hesitar na entrada da estufa. Ele já não era o espião nas colinas. Era uma testemunha, e agora, um potencial aliado ou inimigo. Eu liguei para o Dr. Alves, disse ele, simplesmente. A sua confissão era uma oferta de paz. Helena olhou para ele, os seus olhos a avaliá-lo com a mesma profundidade com que avaliava as suas plantas. Eu sei, disse ela. Eu ouvi o medo na sua voz. Era diferente do medo deles. O que eu vi esta noite, começou Sancler, a sua mente científica a lutar para encontrar palavras. É o trabalho de uma vida. É a chave para tudo. Eu trabalhei para a Pharmaxon a minha vida inteira. Eu acreditava na sua missão de curar. Mas eu vi o rosto de Valéria Artman. Ela não quer curar. Ela quer possuir a cura. E o que pertence a todos não pode ser possuído por ninguém. Ele deu um passo em frente, a sua decisão tomada. Eu quero ajudar. Não para roubar os seus segredos, mas para os proteger. O meu conhecimento, os meus recursos, o que for preciso. Eles não vão parar. E agora que viram isto, o ataque deles será 1000 vezes mais forte. A aliança foi forjada ali, na luz azul da flor milagrosa. Uma trindade improvável, Helena, a guardiã da sabedoria antiga, Lucas, a ponte redimida para o mundo cruel do qual fugira, e Sancler, o cientista renegado, o tradutor entre a magia e a matéria. Eles eram a única linha de defesa da orquídea. A reação da Pharmaxon foi mais rápida e mais perigosa do que qualquer um deles poderia prever. Valéria Artman não perdeu tempo com brutamontes. Na manhã seguinte, um helicóptero preto aterrou perto da cidade, e dele desceu uma equipa de advogados e lobistas. Eles não foram à estufa de Helena. Foram diretamente à capital do estado. Em menos de 48 horas, usando a sua imensa influência política e a desculpa da segurança biológica e do potencial científico de interesse nacional, eles conseguiram uma liminar judicial. A ordem declarava a propriedade da falésia e uma zona de exclusão de 1 quilômetro ao redor dela como uma área de quarentena temporária, sob a supervisão científica da Pharmaxon Global. O documento era uma obra-prima de legalês, efetivamente a transformar Helena numa intrusa na sua própria terra e a dar à corporação o direito legal de controlar o acesso a ela. Ao mesmo tempo, em frente à Câmara Municipal da cidade, Beatriz Aguiar, vestida de preto como se estivesse de luto, deu uma entrevista chorosa a uma estação de televisão nacional. A sua performance foi digna de um prêmio. Ela falou de uma mãe idosa e vulnerável, que se tornará mentalmente instável após a morte do marido e que fugira de casa. Falou de como a sua mente frágil a levará a viver em condições perigosas e a cair sob a influência de oportunistas locais que a estavam a explorar. Ela implorou publicamente pela ajuda das autoridades para resgatar a sua mãe e protegê-la de si mesma. A história da herdeira senil e da sua flor mágica, distorcida e envenenada, começou a espalhar-se, a pintar Helena não como uma gênia, mas como uma louca. A guerra estava agora a ser travada em duas frentes, a legal e a da opinião pública. A ponta da neblina estava sob cerco. Carros pretos com vidros fumados começaram a patrulhar as estradas. Homens de fato começaram a fazer perguntas na aldeia, a oferecer dinheiro por informações, a espalhar o medo. A pequena comunidade sentiu a pressão do mundo exterior a tentar esmagá-la. Na estufa, o conselho de guerra reunia-se. A situação parecia desesperadora.
Eles estavam legalmente encurralados. A liminar é temporária, disse Sinclair, a examinar o documento. Mas é uma porta de entrada. Eles vão usá-la para conseguir acesso, para recolher amostras. Uma vez que tenham um material genético, o jogo acaba. Eles podem replicá-lo nos seus laboratórios. Foi Lucas quem encontrou a fenda na armadura deles. Ele passou horas a ler e a reler a liminar, a sua mente, antes turva pela indecisão, agora afiada pelo propósito. Aqui, disse ele, apontando para uma cláusula. A ordem. Concede a Pharmaxon a supervisão, mas reconhece a comunidade local como partes interessadas com direitos históricos de acesso. É uma linguagem padrão para não alienar a população local. Isso significa que eles não nos podem expulsar legalmente. Pelo menos, não imediatamente. Mas eles podem nos bloquear, nos intimidar, disse o Dr. Alves, que se juntara ao conselho. Então, disse Helena, a sua voz calma no meio da tempestade, nós não lhes damos nada para bloquear. Nós não lutamos contra o cerco deles. Nós tornamo-lo irrelevante. O plano dela era tão audacioso quanto as suas flores. A asterisco Orx Caelestis asterisco não podia ser movida. A sua vida estava ligada àquele pedaço específico de terra. Mas o seu conhecimento, os seus segredos, podiam. Nas semanas que se seguiram, sob o olhar atento dos observadores da Pharmaxon, a estufa de Helena transformou-se numa escola. A sua herança bilionária não seria guardada num cofre, seria semeada nos corações e nas mentes do seu povo. Ela ensinou ao Dr. Alves os segredos das suas pomadas e chás, não as receitas, mas os princípios, a forma de ouvir as plantas e entender as suas propriedades curativas. Ela ensinou aos pescadores como cultivar as algas medicinais que antes apenas recolhiam, criando uma nova fonte de rendimento para a aldeia. Ela deu a cada família da cidade uma muda de uma das suas rosas sem espinhos, ensinando-as a extrair o óleo perfumado que acalmava a pele e a alma. Ela não estava a distribuir riqueza, estava a criar uma economia de cura, uma cooperativa baseada no conhecimento partilhado, não na propriedade intelectual. Cada casa na ponta da neblina tornou-se uma pequena fortaleza do seu legado, um segredo escondido à vista de todos. Sinclair, por sua vez, travou a sua própria guerra silenciosa. Ele montou um pequeno laboratório na clínica do Dr. Alves e começou a fazer o que a Pharmaxon mais temia. Ele começou a documentar, a analisar e a publicar. Ele não publicou em revistas científicas que poderiam ser compradas ou suprimidas. Ele criou um blog de ciência aberta, As Crônicas da Neblina, e começou a partilhar as suas descobertas com o mundo, em tempo real. Ele publicou a sequência genômica parcial da orquídea azul, fotografias de alta resolução da sua estrutura celular, a análise química das loções de Helena. Ele estava a colocar o gênio dela no domínio público, tornando impossível para qualquer um reivindicar uma patente exclusiva. A Pharmaxon podia tentar roubar a flor, mas não podia roubar o conhecimento que agora pertencia a todos. Lucas encontrou o seu próprio campo de batalha. Ele tornou-se o rosto público da resistência. Ele usou o que restava do seu dinheiro para contratar um jovem e idealista advogado ambiental. Juntos, eles começaram a contra-atacar a Pharmaxon e os seus irmãos na arena legal e mediática. Ele deu entrevistas. Ele não falou da sua mãe como uma vítima senil. Ele falou dela como a gênio que ela era. Ele contou a história da sua expulsão, da ganância dos seus irmãos. Ele não estava a defender a sua mãe, estava a expor a podridão da sua própria família e do sistema que a permitia. O filho que fora silenciado a sua vida inteira encontrara finalmente a sua voz, e a sua voz era uma arma. A história da viúva excêntrica começou a mudar, a transformar-se na história de uma cientista brilhante a lutar por justiça contra sua família gananciosa e uma corporação predadora. A tensão na ponta da neblina era palpável. A cidade tornará-se uma fortaleza silenciosa, os seus habitantes a partilharem segredos e a protegerem a sua matriarca com uma lealdade feroz. Os homens de fato da Pharmaxon sentiam-se como um exército de ocupação numa terra estrangeira e hostil. Eles tinham a lei do seu lado, mas o povo tinha a verdade. A lua cheia aproximava-se novamente, e com ela, o próximo florescimento da asterisco Orx Caelestis asterisco. E todos sabiam que seria então que a trégua precária se quebraria e a batalha final pela alma daquela herança seria travada.
O cerco começou ao anoitecer, no dia da lua cheia. Não foi uma invasão de brutamontes, mas algo muito mais sinistro. Veículos pretos e silenciosos bloquearam as estradas de acesso à Ponta da Neblina. Homens de fatos escuros, com auscultadores e uma autoridade fria, apresentaram a liminar judicial aos poucos polícias locais. Eram a guarda pretoriana da Farmaxon, liderados pela própria Valéria Artman, que observava a estufa na falésia a partir de um posto de comando improvisado, o seu rosto iluminado pelo brilho de monitores. A sua paciência tinha acabado. Ela viera para colher o seu prêmio. Mas a Ponta da Neblina estava pronta. Quando as equipas da Farmaxon tentaram avançar pela estrada da falésia, encontraram o caminho bloqueado. Não por barricadas, mas por pessoas. Centenas delas. Pescadores, donas de casa, o médico, o padeiro, todos de pé, em silêncio, de braços dados. Eles formaram uma muralha humana, um protesto silencioso que era mais imponente do que qualquer barricada. Do seu posto de observação, Sinclair transmitia tudo ao vivo. O seu blog, As Crônicas da Neblina, explodira, tornando-se uma sensação viral. A história da cientista reclusa contra a corporação gigante cativara o mundo. Milhões de pessoas assistiam agora, em tempo real, ao impasse na falésia. E a narrar a cena, com uma eloquência apaixonada que ninguém esperava, estava Lucas. De pé, com o microfone na mão, ele contava ao mundo a história da sua mãe, a história da sua comunidade, transformando uma disputa legal numa batalha épica pela alma da ciência. Dentro da estufa, Helena estava calma. A luz da lua cheia derramava-se pelo telhado de vidro, a banhar asterisco Orxisca Elestis asterisco num brilho prateado. A flor, sentindo seu momento, estava a abrir-se novamente, a sua luz azul a pulsar num ritmo lento e constante, o seu perfume a encher o ar com uma promessa de cura. O mundo exterior, com a sua ganância e as suas leis, parecia distante. Ali, no seu santuário, apenas as regras da natureza importavam. O impasse durou horas. Valéria Artman, furiosa ao ver a sua operação tática a transformar-se num desastre de relações públicas, deu a ordem final. Ela não ia usar a força contra os civis, isso seria o fim da sua carreira. Ela usaria a lei. Um helicóptero desceu, o barulho das suas pás a rasgar a paz da noite. Dele desceu uma equipa de agentes federais, a brandir uma nova ordem judicial, desta vez uma ordem de apreensão de material biológico de interesse nacional. Eles tinham autoridade para passar pela linha de civis. A derrota parecia iminente. Enquanto os agentes começavam a avançar, Helena caminhou até ao centro da sua estufa. Ela olhou para sua flor, a sua obra-prima, a sua herança, o seu fardo. O mundo inteiro assistia, prendendo a respiração, a ver o que a velha feiticeira faria. Ela estendeu a mão. Por um momento, pareceu que ela iria cortar a flor, para entregar ou para destruir. Mas a sua mão passou pelo caule. Ela tocou suavemente nas pétalas abertas. E então, num gesto que era ao mesmo tempo um ato de criação e de libertação, ela soprou. Ela soprou suavemente sobre o coração luminoso da flor. O que aconteceu a seguir foi pura magia. Do coração da orquídea, uma nuvem de pó fino e luminescente ergueu-se, como poeira de estrelas. Milhares de sementes minúsculas, cada uma a brilhar com a sua própria luz azul tênue. A brisa do mar, que sempre soprava através das fendas da estufa, apanhou a nuvem de sementes e a levou para fora, para a noite. As sementes dançaram na névoa da Ponta da Neblina, espalhando-se pela falésia, pela praia, pelas florestas costeiras, uma chuva de vida a cair sobre a terra. Valéria Artman assistiu nos seus monitores, o seu rosto uma máscara de descrença. Ela viera para capturar um tesouro. E a mulher que ela desprezava acabará de o libertar para o mundo. Ela podia apreender a planta-mãe, mas não podia apreender o vento. Podia cortar a flor, mas não podia recolher o pólen. Ela não perderá apenas a batalha. Perderá a guerra de uma forma tão poética e tão completa que era quase bela. A repercussão foi imediata e global. A imagem de Helena a libertar as sementes tornou-se um ícone. A Farmaxon tornou-se o rosto da ganância corporativa, as suas ações a caírem a pique. O blog de Sinclair tornou-se uma fundação científica, a Fundação Neblina, dedicada ao estudo e à preservação da asterisco Orxisca Elestis asterisco, agora uma espécie protegida que começava a brotar em cantos secretos da costa. Ricardo e Beatriz assistiram a tudo na televisão, no seu apartamento na cidade,
rodeados pelas caixas que ainda não conseguiam desempacotar. Eles viram a sua mãe, a mulher que eles haviam julgado e descartado, a ser aclamada pelo mundo como uma visionária, uma santa da ciência. E eles viram a herança que cobiçavam, a fortuna que poderia ter salvo as suas vidas superficiais, a ser literalmente soprada pelo vento, oferecida gratuitamente a todos. A sua derrota foi silenciosa, privada, e a mais esmagadora de todas. Um ano depois, a Ponta da Neblina já não era uma cidade esquecida. Era um centro de ecoturismo e pesquisa botânica. A estufa de Helena, agora restaurada com os melhores materiais, mas mantendo seu charme rústico, era um local de peregrinação. Mas Helena raramente estava lá. A cena final encontra-a não na sua estufa, mas numa pequena clareira na floresta, a poucos quilômetros da falésia. Com ela estão Lucas e um grupo de crianças da aldeia. Eles estão ajoelhados na terra. Helena está a mostrar-lhes um pequeno broto, 2 folhas de um azul profundo a despontarem do chão da floresta. Uma das primeiras *orchis caelestis selvagens. Vejam, sussurra ela às crianças. Ela encontrou o seu próprio caminho para casa. Lucas sorri, o seu rosto finalmente em paz. Ele encontrou o seu lugar, não a gerir os milhões que nunca existiram, mas a gerir a fundação, a garantir que o verdadeiro legado da sua mãe, o conhecimento partilhado, a cura acessível a todos, fosse protegido. Helena olha para o pequeno broto, depois para os rostos maravilhados das crianças. A sua herança bilionária não fora a patente de uma flor milagrosa. Fora as sementes. As sementes da orquídea, agora a enraizar-se livremente na terra. As sementes de conhecimento que ela plantara na sua comunidade. E as sementes de coragem e redenção que ela plantara no coração do seu filho. A mulher que fora expulsa da sua própria casa descobrira que, ao desistir de tudo, ganhará o mundo. E o seu jardim, finalmente, era tão vasto quanto o céu.